convidá-los e convidá-las a abrirem a palavra do Senhor no livro de Juízes, capítulo 7. Juízes, capítulo 7. Estamos caminhando em nossa série de pregações e exposições neste livro de Juízes. Já é o quinto sermão, a quinta exposição bíblica. Se você perdeu alguma coisa, a gente tem isso em áudio pelo WhatsApp, podemos enviar para você. Então já chegamos ao quinto encontro neste livro de Juízes, e hoje é o capítulo 7. Semana passada vimos que Israel permanece naquele ciclo de queda, de uma espiral descendente. Israel está no ciclo de pecado, de idolatria. O povo passa um tempo de tranquilidade, mas depois volta à idolatria. Deus usa um povo, uma nação, para julgar Israel, para oprimir a Israel. Israel então clama ao Senhor, o Senhor levanta um juiz. Esse juiz julga as causas, vence no nome do Senhor, cheio do Espírito. O povo vive um tempo de paz, um tempo de tranquilidade. O juiz morre e o povo volta à idolatria. O povo volta ao pecado. E na semana passada nós vimos um juiz que Deus chamou e que Deus levantou. O nome dele é Gideão. E hoje nós vamos continuar vendo sobre a vida de Gideão. Nós vimos na semana passada, no capítulo 6, o chamado de Deus para esse homem Gideão. Vimos a experiência que ele teve com o anjo do Senhor. Vimos também que ele cumpre a primeira missão. E a primeira missão dele não era exterminar os midianitas. A primeira missão e a tarefa dura, a missão difícil, missão impossível aos olhos dos homens, mas possível ao Senhor, foi que Gideão tinha que ir para a casa dele e derrubar o altar de Baal que o pai dele tinha. E Gideão sabia que isso poderia custar a sua própria vida. Ele teria problemas com a sua família, com a sua comunidade e certamente com todos os demônios e todo o diabo contra a vida de Gideão. Mas Deus foi muito gracioso com ele, e ele permaneceu vivo. Deus honrou a fé e a obediência de Gideão. Vimos também que Gideão poderia ser chamado o homem dos sinais. Ele é o homem que vive pedindo sinais para o Senhor. Por quê? Porque ele era um homem de pouco discernimento espiritual, ele era fraco espiritual. Lembra que nós estamos num período de caos espiritual, que é o livro de Juízes, de idolatria. Gideão então é um homem com uma fé débil. A sua fé não é uma fé firme, não é uma fé inabalável, mas o Senhor mesmo assim o chama, e Gideão então fica provando o Senhor, e ele pede 3 sinais para o Senhor, mas o Senhor foi gracioso, bondoso, e respondeu a esses sinais na vida de Gideão. A gente viu que Gideão, estou fazendo uma recapitulação aqui para aqueles que não estiveram, porque nós vamos na sequência de Gideão hoje. Vimos que Gideão duvidou da presença de Deus. Ele disse: se o Senhor estivesse conosco, ele duvida que Deus estava com eles, com o povo. Gideão duvidou do poder de Deus. Onde está aquele poder que fez maravilhas tirando o povo do Egito? Cadê o Deus de poder? Então, além de Gideão duvidar que Deus estava presente com eles, que Deus tinha o poder daquele mesmo antepassados, agora também Gideão havia duvidado da fidelidade de Deus. Ele havia questionado a fidelidade de Deus, porque Deus havia dito que entregaria os midianitas em suas mãos, mas Gideão está titubeando, ele não está seguro na palavra do Senhor.
E aí Deus de toda graça, Deus de toda misericórdia, se revela para Gideão, mostra para Gideão que o anjo do Senhor era o próprio Senhor. E aí Gideão recebe a presença do Espírito Santo, o Espírito Santo vem sobre ele, e aí Gideão convoca o povo, chama a todas as tribos de Israel, e o povo agora está ouvindo o chamado de Gideão, ele está pronto para ir para a guerra. O Senhor diz: agora é tempo de ir para a guerra. Gideão pede mais 2 sinais para o Senhor, mais 2 sinais para o Senhor. Nós vemos então os sinais da lã molhada, lã seca, mas o Senhor obedeceu, atendeu o pedido de Gideão, porque ele era o Deus e é o Deus de toda graça. Deus foi muito paciente, generoso com Gideão. E aí chegamos no capítulo 7, então agora os midianitas estão ali, é agora, é hoje que Gideão vai contra os midianitas, esse povo que tem oprimido a Israel por 7 anos. Ele já derrubou o altar de Baal dos seus pais, ele já pediu as provas para o Senhor já foi gracioso com ele. Agora então Gideão está com o seu exército pronto para a batalha. E é isso que vamos ver nessa noite. Eu dividi o texto em 6 lições maiores. Então, em 6 lições do texto, para nós serão recortes de 6 momentos de ensino que o Senhor vai nos agraciar pela sua misericórdia nesse texto. Eu não farei a leitura completa do capítulo 7, vamos ler nesses recortes. Em cada momento ou em cada lição, a gente lê uma porção da palavra para que a gente possa aplicá-la aos nossos corações. Mas vamos orar mais uma vez. Senhor, sua palavra ao ser exposta, contamos com a sua graça, sua misericórdia. Que o Senhor, Pai, venha na minha fraqueza mostrar a sua grandeza. Que o Senhor venha nas minhas limitações mostrar o quanto o Senhor é perfeito. Exalta a tua palavra, exalta o teu Filho Jesus entre nós, edifica o teu povo, glorifica o teu nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então veja o verso 1. Então Jerubaal, que é Gideão, capítulo 7, foi o nome que deram para ele. Então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada com todo o povo que estava com ele e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficassem ao norte, no vale, defronte ao outeiro de Moré. Gideão está preparado agora. Gideão está com o exército pronto para atacar os midianitas, e ele está dizendo: Senhor, estamos prontos, os homens estão aí, os valentes estão aí, nós vamos atacar agora os midianitas. E o Senhor diz: não. O Senhor diz: não, Gideão, você não vai atacar com esses homens. O que está acontecendo? Verso 2 responde: disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo. Tem muita gente com você, Gideão. É muita gente. Veja o texto: é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: foi a minha força, foi a própria força que me livrou. Então o Senhor está dizendo: Gideão, não vai para a batalha agora, tem muita gente contigo. Parece que Deus não é um estrategista militar, não, porque numa guerra, quanto mais gente, melhor. E nós sabemos que os midianitas é um exército, é uma multidão de gafanhotos. Eles têm camelos
eles têm um poderio e eles têm muita gente. E Gideão tem um grupo só de 32 mil, e os midianitas têm mais de 120, ou melhor, 135 mil. Gideão, pelo Espírito do Senhor, convocou o povo e se ajuntou 32 mil para lutar contra 135 mil. E o Senhor diz: tem muita gente, manda um pouco embora. Verso 3: apregou-a, pois aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, quanto gente? 22 mil foi embora. Meus irmãos, se eu fosse Gideão, eu estava apavorado aqui agora. Nós vamos enfrentar um exército com mais de 135 mil, nós temos apenas 32 mil, e agora 22 mil foi embora, só nos sobrou 10 mil. Como nós vamos enfrentar? Como nós vamos vencer? Como nós vamos empreender contra os medianitas? Tem gente demais, Gideão. Ficaram 10 mil. E aí parece então que Gideão está um pouco mais animado, mas o Senhor diz: 10 mil ainda é muito. É muito. 22 mil já foi embora. Ficou então agora com 1/3. Veja o verso 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. O Senhor vai fazer um teste agora. Faze-os descer as águas, e ali vos provarei. Aquele quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, este não irá. Fez Gideão descer os homens às águas. Então o Senhor lhe disse: todo que lamber a água com a língua, como faz um cão, esse porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à água. Quanto, gente? 300 homens. Dos 10 mil que sobraram, o Senhor diz: eu tenho um teste para esse povo, porque ainda há muita gente contigo, Gideão. Vamos lá, aqueles que descerem para beber água e beberem como um cãozinho, esses eu separo para que fiquem contigo. E diz que dos 10 mil sobraram apenas 300. Meus irmãos, se eu já estava apavorado antes, agora com 300, nós vamos vencer o exército poderoso que tem camelos, que tem poderio, que tem mais de 130 mil pessoas, com 300 homens. Primeiro caiu de 32 mil para 10 mil, e depois de 10 mil para 300. Por que o Senhor está agindo assim? O que está acontecendo? O que está em jogo aqui? Qual é o X da questão aqui? O Senhor está querendo fazer algo, o Senhor quer mostrar algo, que a luta, quando terminar, quem vai receber a glória? É isso que está em jogo aqui. Quem vai se vangloriar da vitória depois que a luta terminar? E o Senhor conhece o coração de Israel, e Ele disse: se vocês vão com 30 mil ou 32 mil, vocês vão se gloriar. Se vocês vão com 10 mil, vocês vão gloriar. E agora vocês vão com 300, para que vocês não se gloriem. O verso 2 vai dizer especificamente que é isso. Veja lá: é demais o povo que está contigo, para que eu entregue os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. E aí aqui nós temos a primeira lição.
A primeira lição que nós podemos aprender desse texto é: nós vemos o aqui e agora e temos a tendência de nos gloriar com os nossos atos, mas o Senhor, Ele vê o que vem depois, o Senhor vê o além, o Senhor vê o que está além, o Senhor vê o futuro, e tudo que o Senhor faz está dentro dos seus planos. Cabe a mim dizer: sim, Senhor. Se o Senhor está mandando diminuir o número, diminua, mesmo que isso não pareça lógico, mesmo que isso não pareça fazer sentido, obedeça, porque o Senhor sabe o que está por vir. O Senhor sabe o que acontecerá. Isaías 55 vai dizer: os meus pensamentos, diz o Senhor, são maiores do que os vossos pensamentos, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. E o Senhor, de um ato gracioso, está aqui antecipando-se para que o seu povo não peque. O Senhor está antecipando para que o seu povo não caia no pecado. O Senhor, na verdade, está dando um livramento para eles. E quantas vezes nós somos cegos? Quantas vezes nos rebelamos contra o Senhor? Quantas vezes o Senhor está tirando algo de nós e nós estamos bravos com o Senhor? Quantas vezes o Senhor está dizendo: você está com muito, eu vou tirar um pouco, porque você está ficando orgulhoso, você está se enaltecendo, você está achando que é na sua força, e eu quero mostrar para você que as coisas não acontecem na sua força. E se você continuar achando que é a sua força, você está vivendo uma vida de pecado, e Deus aqui então se antecipa para que o povo não peque. Isso é graça, isso é o amor, isso é a misericórdia do Senhor. E é exatamente assim que nós fazemos, meus irmãos. Muitas vezes antes da queda, muitas vezes antes do pecado, muitas vezes antes de fazermos algo que vai contra o Senhor nos avisa, o Senhor nos repreende, o Senhor nos exorta, o Senhor nos mostra uma situação para que nós não caiamos no pecado, porque o Senhor não quer nos ver presos nas garras do pecado. Por isso Ele se antecipa, por isso Ele coloca alguém no seu caminho, que te exorta, que chama a sua atenção, que te chacoalha e diz: o que você está fazendo? Ou o que você vai fazer? Para que não confiemos em nossas próprias forças. O Senhor sempre tem dado um alerta para nós, e esse é um alerta para Israel. Se Israel vai com 32 mil, eles voltarão dizendo: nós somos o exército mais poderoso da terra. E isso não é verdade. O Senhor não quer que nos vangloriemos. Destaco a segunda lição aqui, já logo no início desse nosso sermão. Quem era o líder que Deus havia levantado para liderar aquele povo? Gideão. Deus sempre levanta líderes para dirigir o seu povo, para orientar o seu povo. Desde o início, Deus levantou homens para que possa lembrar o seu povo as suas verdades, os seus princípios. E Deus está aqui agora trabalhando na vida do líder. Na vida do líder. Gideão é o líder. Deus está trabalhando na vida de Gideão para que Deus possa então, através de Gideão, abençoar o seu povo. O líder tem que ser aquele que faz o que Deus quer, não o que o povo quer. Certamente deve ter muita gente murmurando no arraial de Gideão. Muita gente dizendo: como assim, Gideão? Como é que nós vamos mandar 22 mil embora?
Deus está trabalhando na vida do seu líder, porque Deus quer trabalhar na vida do seu povo. Quando Deus trabalha na vida da liderança, é porque Deus está trabalhando na vida do seu povo. E liderar é isso, irmãos. Liderar é fazer o que Deus ordena, não o que o povo quer. Quantos pastores, quantos colegas estão caindo porque estão ouvindo o povo, estão querendo agradar o povo e estão virando as suas costas para Deus. O líder tem que ser aquele que obedece a Deus, que quer agradar a Deus e que traz a palavra de Deus para o povo, porque Deus está trabalhando por meio do líder no meio do seu povo. Deus está trabalhando aqui na vida de Gideão. E o que Deus está trabalhando na vida de Gideão? Obediência. Deus quer um líder obediente. Deus quer que um líder como Gideão possa ouvir a instrução do Senhor e obedecer, para aprender o povo com a liderança de Gideão, com a obediência de Gideão, que o povo também deveria ser obediente. Às vezes nós pensamos que os líderes estão aqui para nos ensinar apenas com palavras, e nós avaliamos as palavras, o sermão, a oratória e etc. Mas nos esquecemos que nós precisamos avaliar os líderes não só com as suas palavras, também as suas palavras, também o ensino, mas nós temos que avaliar os líderes, a vida deles. Deus queria que o povo aprendesse sobre obediência, e para ensinar obediência ao povo, Deus estava trabalhando na vida do líder, para que o povo olhasse para o líder e visse que o líder era obediente a Deus e o povo aprendesse. Deus trabalha na vida dos seus líderes para que eles possam ser exemplos para o seu povo. Deus está dizendo para Gideão no verso 4: aquele que eu disse que irá contigo, irá, e aquele que eu disse que não irá contigo, não irá. Obedece, Gideão, manda esses 10.000 e fique com apenas 300. E Gideão obedece. Olha o verso 17, dá um pulinho ainda no capítulo 7, verso 17. E disse-lhe, quem está falando aqui é Gideão, capítulo 7, verso 17: olhai para mim e fazei como eu vos disser. Chegando às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis vós. Gideão está dizendo aqui: vocês, povo de Deus, precisam olhar para mim. Eu quero ensinar a vocês o que é obedecer a Deus, então olhem para mim. O que a maioria dos líderes fala hoje? Não olha para mim não, viu? Olha para Jesus. Mas não é esse o padrão bíblico. O padrão bíblico é que o líder tem que dizer: olhem para mim. Deus quer ensinar algo a vocês, Ele está ensinando a mim, para que através do meu modelo, através do meu ensino, que é a sua palavra, vocês possam aprender de Deus, através dos líderes. O que Paulo escreveu para Timóteo, na sua primeira carta, dizendo: sede padrão dos fiéis, Timóteo. Paulo escreveu ainda para Timóteo, no capítulo 3, verso 2: aquele que almeja a liderança, o pastoreio, deve ser alguém irrepreensível. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O líder precisa chamar dizendo: vocês precisam obedecer a Deus como eu obedeço. Vocês precisam amar a Deus como eu amo a Deus, porque o povo não tem referência, o povo não fica no abstrato.
O povo precisa de algo que possa referendar, e isso é a vida do líder. E Gideão está aqui dizendo: o que eu fizer, vocês façam, porque o Senhor vai entregar os medianitas em nossas mãos. Hoje, se um líder fala assim: olha para mim, a gente acha que ele é pretensioso, né? Nossa, que orgulhoso. Lembra no domingo passado que eu disse que está tudo virado? Aqueles que creem na palavra do Senhor e não pedem sinal são rejeitados. Aqueles que vivem pedindo sinal como fraqueza espiritual, porque não confiam na palavra de Deus, são exaltados. O líder tem essa incumbência de aprender com Deus para ensinar o povo. Um líder que está dizendo para o povo: obedeçam a Deus, e ele não está obedecendo a Deus, o rejeite. Um líder que está dizendo: amem a Deus, mas ele não está amando a Deus, o rejeite. Porque ele é a referência que Deus coloca para o seu povo. Você quer conhecer uma igreja? Não olha para o louvor. Tem muita gente que escolhe a igreja pelo louvor, né? Nossa, o louvor lá é top, eu vou lá para aquela igreja. Não escolha pelo estacionamento. Nós temos estacionamento lá, perfeito. Quando está chovendo, a gente entra, não pega o cabelo da mulherada, fica tudo. Não escolha a igreja assim. Igreja que tem um bom ar-condicionado, não escolha a igreja assim. Se você quer escolher uma boa igreja, você tem que olhar a primeira coisa para o pastor daquela igreja. Tem que olhar para a vida do pastor daquela igreja. Ele é uma referência, ele é um homem de Deus, ele é um homem que teme a Deus, ele é um homem piedoso. Se a resposta for sim, ótimo, mas não acabou ainda o teste. Porque não adianta só uma vida piedosa. Depois que você olhar e avaliar se a vida dele é piedosa, olhe para o ensino dele. O ensino que ele está proclamando vem das Escrituras? A base do ensino dele é expositivo, é texto, vem das Escrituras para o povo, ou é coisas da cabeça dele? Essas duas coisas. Você precisa olhar para a vida do líder, você precisa olhar para o ensino do líder. E continua. Hoje é para nós o sermão, pastor. A igreja diz amém. Ai, fala, Senhor, pega eles mesmos. É isso que é bom pregar expositivo, né? Porque às vezes é para vocês e às vezes é para nós. Terceira coisa, olha para a família do líder. Olha como esse líder lidera a sua casa. Ah, pastor, o senhor está fazendo aí uma apologética então que o pastor é perfeito? Óbvio que não, irmãos. Perfeito só o Senhor Jesus Cristo. É óbvio que eu sei que pastores erram, que pastores são humanos, que pastores e líderes são falhos, mas o texto da palavra de Deus vai dizer que eles precisam ser modelo. O que o Senhor está querendo ensinar para Gideão aqui: você tem que ser um homem obediente, porque se você não for um homem obediente, o povo não será obediente. Se você não for um homem que crer na palavra de Deus, o seu povo, que é o meu povo, diz o Senhor, também será um povo que não crê na palavra de Deus. Então Deus trabalha primeiro com os líderes. Foi o plano de Deus desde o começo. Desde o começo. E o Senhor está dizendo aqui: vocês precisam olhar para a vida de Gideão. Mas o texto continua, verso 7. Então disse o Senhor a Gideão: com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei.
e entregarei os medianitas nas tuas mãos, pelo que outra gente, todos os outros, se retirem, cada um para o seu lugar. E foi exatamente assim que Gideão fez. Mandou todos aqueles irem embora, porque ele agora ia enfrentar, porque o Senhor havia pedido isso para ele. Agora ele ia enfrentar um exército como um mar de gafanhoto, com 300 homens, porque o Senhor estava requerendo dele obediência. E agora diz o texto, verso 11, 10: se ainda temes atacar, Gideão, desce tu com o teu moço Pura ao arraial, e ouvirás que dizem: depois fortalecidas tuas mãos, descerás contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Pura até a vanguarda do arraial. O Senhor está dizendo aqui: Gideão, eu sei que você está com medo. O Senhor, irmão, Gideão não disse que ele estava com medo. Nos outros textos ele disse: Senhor, eu tenho medo. Agora ele não disse nada, mas o Senhor sabia que ele estava com medo. E o Senhor falou: eu vou te dar um sinal agora, Gideão. Gideão não pediu. Gideão não está aqui pedindo alguma coisa a mais para o Senhor. Ele está pronto para a guerra. Ele está pronto para a batalha. E o Senhor olha dentro do seu coração, e o Senhor vê no coração de Gideão medo. E convenhamos, irmãos, vai enfrentar um exército de 135 mil bem armados, com os camelos e todos o seu poder, com 300 homens. Gideão está com medo. E o Senhor disse: eu quero te fortalecer, Gideão. Uma coisa, irmãos, é quando nós pedimos sinal para Deus porque nós estamos cheios de incredulidade no coração. Outra coisa é quando Deus quer dar um sinal para nós porque Ele quer nos fortalecer, porque Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós temos medo, Ele sabe que nós temos temores. Então Deus resolve dar um sinal para Gideão e diz: vai lá, Gideão, desce com o seu moço, com o seu assistente, vai lá próximo ao arraial dos midianitas, e você vai sair de lá fortalecido. Gideão obedeceu. Olha a obediência aí. Gideão obedeceu, pegou o seu moço e se aproximou do exército, se aproximou da tenda dos midianitas. E o que ele ouviu? Veja o texto. E ouvirás, verso 11, o que dizem: depois fortalecidas tuas mãos, descerá contra o arraial. Então desceu ele com o seu moço Pura até a vanguarda do arraial. 12. Os medianitas e amalequitas e todos os povos do Oriente cobriam o vale como gafanhoto em multidão, e eram seus camelos como multidão inumeráveis, como a areia que há na praia. 13. Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um quê? Um sonho ao seu companheiro. Gideão se aproxima da tenda do inimigo, e lá eles estão conversando. Um soldado midianita está contando que teve um sonho para o outro soldado, e Gideão está lá ouvindo. E diz o texto, verso 13: tive um sonho. Qual foi o sonho? Eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu ao encontro da tenda do comandante. Pegou logo a tenda do comandante, de maneira que a tenda do comandante caiu e se virou de cima para baixo e ficou estendida no chão. É um soldado medianita contando o sonho para o outro soldado, e Gideão está lá ouvindo. E o sonho foi esse, irmãos. O cara sonhou que um pão de cevada está descendo morro abaixo e pegou logo a tenda do comandante.
e derrubou a tenda do comandante, e a tenda do comandante não se levantou mais. Como é que você acha que Gideão saiu? Rapaz, Gideão saiu dando glória. Gideão saiu regozijante. Por quê? Porque ele obedeceu. Porque ele estava cheio de medo. Mas quando ele foi lá, o Senhor encorajou a vida dele. Porque quando nós obedecemos, o Senhor nos encoraja, o Senhor nos anima, e aí sim nós estamos prontos para fazer o que Deus quer. É que eu não tenho tempo aqui para fazer a teologia do sonho do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, quando a palavra de Deus ainda não estava revelada por completa, Deus usou muitas vezes, inúmeras vezes, sonho para que como se fosse a palavra de Deus. Lembra de José, o sonhador? José, o sonhador, ele sonhava a palavra de Deus. O sonho que ele tinha era a palavra de Deus. Por isso que se cumpria, porque a palavra de Deus sempre se cumpre. E Deus usava desse expediente de sonho para dar a sua palavra. E aqui Deus está fazendo algo soberano, grandioso, colocando a sua palavra mesmo no meio do arraial incrédulo, porque a palavra, que é o sonho daquele homem, vai fortalecer a vida de Gideão. Agora preste atenção aqui. Toda vez que Deus resolve nos dar um sinal, Ele o faz por meio da sua palavra. Toda vez que Deus quer nos encorajar, Ele faz por meio da sua palavra. Gideão foi lá e ouviu o sonho ali representa a palavra de Deus, e ele saiu animado, porque é isso que a palavra faz, nos anima, nos encoraja. Quantas vezes, irmãos, nós estávamos abatidos, debilitados, e fomos à palavra de Deus, e lemos a palavra de Deus, e o Senhor falou conosco na palavra de Deus, e dali nós nos levantamos animados. O problema continua, a situação difícil continua, mas nós estamos agora animados, porque é isso que a palavra de Deus faz. Gideão está animado, porque ouviu sobre o que Deus iria fazer. Deus ia derrubar com um pão a tenda do homem mais poderoso do exército, o comandante, mostrando que era a mão de Deus. E veja como o texto continua. 14. Respondeu-lhe o companheiro e disse, o soldado aqui, midianita, está dizendo para o cara que teve o sonho. Respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isto outra coisa senão a espada de Gideão? Essa é a espada de Gideão, filho de Joás, o homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Deus está falando agora na boca de um incrédulo. O outro soldado que está ouvindo a história disse, já interpreta logo, né? Esse pão descendo que vai derrubar é Gideão, porque o Deus de Israel entregou os midianitas nas mãos de Gideão. E quem está ali ao pé da tenda ouvindo tudo? Gideão. Por quê? Porque Gideão obedeceu. Obedece, irmão. Mesmo quando não parece lógico, obedece. Mesmo quando o Senhor diz, tem muita gente, diminui, obedece. Mesmo quando o povo não vai entender, obedece. Mesmo quando o povo vai atirar pedras, obedece. Porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai animar a sua vida. E agora Gideão está retornando forte. E aí eu entro na terceira lição aqui.
Você acha que foi coincidência? Crente? Não, crente é uma coisa séria, irmãos. Deus move céus e terras, age de maneira poderosa, gloriosa, e o crente diz: que coincidência, né? Que coincidência nada, irmão. O que o texto quer apontar para nós, que tem um Deus soberano dirigindo a história. Naquele momento que Gideão vai descer, naquele momento que Gideão vai obedecer, aqueles dois homens estarão conversando sobre um sonho que Deus deu para eles, e naquele momento que Gideão está ali, não é antes, nem depois, é naquele momento que Gideão está ali, vai estar falando que Gideão vai ser vitorioso pelo nome do Senhor. Esse é o Deus soberano, que dirige a história, que dirige a todas as coisas, que entrega os nossos inimigos em nossas mãos. Nós precisamos confiar, nós precisamos descansar. Lembra de que Mateus 10 vai dizer que nenhum fio de cabelo cai se o Senhor não permitir. Lembra que os textos sagrados vão dizer que nenhuma folha cai da árvore se o Senhor não dizer cai. Lembra do texto que Jesus diz que o Senhor conhece todos os pardais, e tem pardal pra caramba, gente. Só lá em casa tem não sei quantos mil pardais. O Senhor sabe de cada um pardal, e mais, o Senhor sustenta cada um desses pardais, porque Ele é o Deus soberano que dirige a história. Se Ele cuida de pardais, se Ele sabe sobre a sua vida de um fio de cabelo que sai, e até dos carecas Ele sabe que são careca e não vai nascer mais, pode comprar remédio, shampoo, se o Senhor diz que não vai ter mais, não vai ter mais. Se o Senhor sabe de tudo isso, será que Ele não sabe que você, o seu filho, está passando? Porque nós temos medo, irmãos, porque nós tememos aos homens, porque nós tememos a situação do país, porque nós tememos se amanhã teremos sustento ou não. Deus cuida dos pardais. Será que Ele não cuidaria de nós que somos seus filhos? Ele está mostrando aqui para Gideão: eu sou o Deus soberano, nada acontece sem a minha permissão, nada acontece sem a minha mão, nada acontece que não seja do meu plano. Descansa, confia, obedece. Veja que paralelo interessante nós podemos aplicar aqui. Deus resolveu salvar Israel através de uma estratégia muito louca, ilógica, nada convencional, com 300 homens. Mas foi assim que Deus fez quando enviou o seu Filho Jesus. Deus enviou o seu Filho Jesus 2000 anos atrás. Deus decidiu que os nossos pecados seriam perdoados, porque Ele ia mandar o seu Filho santo, perfeito, para morrer na cruz como um maldito, sofrendo dor intensa. Deus decidiu fazer isso que aparecia ilógico para nós. Como alguém que é santo vai morrer como um maldito, e o fato dele morrer como um maldito, ele me salvará? Como a morte de alguém pode me salvar? Como a morte de alguém pode me dar vida? Deus trabalha assim, irmãos. Deus trabalha vencendo exércitos com 300 homens. Pare de olhar para o tamanho do seu inimigo. Pare de olhar para o tamanho do exército. Olha para o seu Deus. E ao olhar o seu Deus, você vai ver um Deus glorioso, majestoso, poderoso. E o que você tem que fazer? Obedecê-lo.
Mas tem outra coisa que Gideão aprende aqui a fazer. Olha o verso 15. Depois que ele viu tudo isso, o Senhor entregando os midianitas nas mãos dele, verso 15: tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, o que ele fez? Adorou, se rendeu, e adorou a esse Deus, ao Deus da palavra, ao Deus que nos sustenta. Irmão, quando você está abatido, quando você está enfraquecido, o Senhor vem, te fortalece, o Senhor te levanta. Você tem que se levantar para se curvar de novo em adoração a Ele, se rendendo a Ele, glorificando o nome dEle e dando glórias para Ele. Foi isso que Gideão fez. Gideão adorou, Gideão se rendeu, Gideão se prostrou diante do Senhor, o Deus de toda a glória, porque esse homem agora está fortalecido pela palavra de Deus, e os joelhos rendidos, esse fraco agora se torna forte. Quando nós obedecemos ao Senhor e nos rendemos ao Senhor, o Senhor nos levanta com poder. E assim Gideão agora, ele está levantando com poder, e Deus vai usá-lo grandemente. Chegamos na estratégia, mais um pouquinho, você vai ver que não vai sobrar nenhum midianita. Agora Gideão não está mais com medo, ele foi fortalecido. Agora que ele adorou o Senhor dá a ele uma estratégia. Olha o verso 16. Capítulo 7, verso 16. Então repartiu 300 homens em 3 companhias, em 3 grupos, e deu-lhes cada um as suas mãos trombetas, cântaros, vazios e tochas. Agora é o seguinte, pessoal, chegou a hora, nós vamos lutar. Vamos lutar então. O Senhor vai entregar eles na nossa mão? Já, o Senhor falou. Você está forte, Gideão? Eu estou forte. Cadê as armas? Cadê as armas, Gideão? Cadê as armas que nós vamos enfrentar o povo? Cadê as armas que nós vamos acabar com os midianitas? Irmãos, eles estavam lutando para sobreviver, não tinha arma alguma. Eles estão com medo, e quando você não tem arma, você fica com medo, né? Mas quando você tem arma, você fica... E aí, o que foi? Até os baixinhos ficam valentes. O que foi? Não, nada não, Senhor. Mas eles não têm armas, por isso eles estão acuados, por isso eles estão com medo, por isso eles estão numa situação, não há armas, e Gideão está dizendo, vamos lutar e ganhar essa guerra, e o povo está dizendo, cadê a arma? Aí eu entro aqui, a minha 4ª lição. Esse é o papel do líder, de novo, mostrar para o povo que Deus usa armas espirituais, é fazer o povo abrir os olhos. Lembra do texto de 2 Reis, capítulo 6, que Eliseu estava com o seu moço, e aí o moço de Eliseu chegou, rapaz, lá fora está tomado o exército inimigo. Eliseu disse, fica tranquilo, rapaz, o exército do Senhor que está conosco é muito maior do que esse exército está lá fora. Ele disse, não tem não, o senhor não entendeu, nós estamos sozinhos, e o exército inimigo cercou tudo lá fora. Aí o que o líder fez? Senhor, tem misericórdia desse menino, abre os olhos dele, para ele ver as tuas armas,
Abre os olhos dele, Senhor, para ele poder enxergar as situações dessa vida com os olhos espirituais. E diz que Deus abriu a visão de Geazi, e quando ele viu, ele disse: uau, que grande exército o Senhor nos enviou. Esse é o papel do líder. Mostrar ao povo que essa luta não é contra carne nem sangue, mas é uma luta espiritual, e uma luta espiritual se vence com armas espirituais. Quais são as armas espirituais aqui deles? Vocês vão dar até risada. Olha o texto: trombeta, cântaros, vasos vazios e tochas. É essa guerra que nós vamos vencer. Preparados? Cadê as armas? Cadê a trombeta? Pegue uma trombeta. Pegue um cântaro. Pegue, além do cântaro, uma tocha. E venham comigo. O povo deve ter dizendo: não, ele é doido. Irmãos, o papel das ovelhas é obedecer ao líder. Claro, quando o líder é de Deus, quando o líder é temente a Deus, quando o líder está seguindo a palavra de Deus. Tem muitas vezes, vai ter que chegar a hora, irmãos, que nós vamos dizer assim: vem com a gente. Mas pastor, vem com a gente. E aonde vai dar? Deus sabe. Deus mandou o povo marchar. Vamos. Cadê as armas, pastor? Guitarra, baixo, bateria e piano. Muitos vão dizer: que ridículo, esse pastor não sabe de nada, ele não tem projeto, ele não tem plano, ele está enrolando a gente. Há momento que Deus fala com o líder, e ele tem que dar passos de fé. E o povo já testou o seu líder, que ele é homem de Deus, é homem de obediência, é homem que ama o ensino da palavra de Deus. O que eles têm que fazer? Bora, pastor, bora. E veja o texto, irmãos, o que vai acontecer agora. Vamos em frente. Ide, verso 17. Olhai para mim, fazei como eu fizer. Chegando às imediações do arraial, como fizer eu, assim vocês farei. O líder vai à frente, e eles estão dizendo: assim como eu fizer, vocês façam. Lembra, eu estou obedecendo o Senhor, obedeçam a mim. Vamos, que o Senhor vai nos dar essa vitória. Verso 18: quando eu tocar a trombeta, e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis ao vosso redor, e todo o arraial vai gritar. Vai gritar o que, pessoal? Irmãos, isso aí não é gritar, não. O povo vai gritar o que, pessoal? Vocês são fracos. Se eu estivesse numa igreja aquelas, né, o povo ia gritar com força, pessoal. Vamos gritar aí, ó. Deus, Senhor, força de Deus. Agora calma, agora relaxa. Já gritou, estou para fora. Essa é a estratégia do Senhor. O povo descendo com trombetas, cântaros vazios e tochas na outra mão. E quando nós começarmos a descer, nós vamos começar a tocar as trombetas. Imagina 300 trombetas tocando, e o povo jogando os cântaros no chão, quebrando. E não era igual o povo batista, não, o povo barulhento. Lembra aqueles irmãos barulhentos? É esse povo aqui. E um povo barulhento gritando: pelo Senhor e por Gideão. E as tochas na mão. Nós vamos vencer o inimigo. Verso 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam às imediações do arraial, ao princípio da vigília,
Média, havendo-se pouco tempo antes de ser trocados os guardas, tocaram as trombetas, quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas ao mesmo tempo, despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas na mão direita, e tocavam a trombeta e gritavam: espada pelo Senhor e por Gideão. O texto aqui mostra para nós que Gideão foi muito estratégico. Na hora que estava virando os guardas, eram 3 equipes de guardas do exército dos midianitas. Quando eles estavam trocando na calada da noite, escuro, um grupo está indo descansar, outro grupo está assumindo o posto, e o terceiro grupo está dormindo, descansando. É nesse momento que Gideão entra. Aliás, ele não entra. O texto vai dizer que eles não entraram no arraial dos midianitas. E eles começaram a descer, trombeta tocando, gritando: pelo Senhor, marchamos sim. Lembram dessa, né? O pessoal das antigas aí. Quebrando aquilo, fazendo barulho, tochas nas mãos. Os soldados começaram a ficar apavorados, e diz o texto que um começou a matar o outro. Era tudo escuro, eles não viam nada, e eles começaram a matar os próprios soldados. E naquela madrugada, 120.000 soldados morreram, sem Israel chegar à tenda dos midianitas. Só com a trombeta, só com os barulhos dos cântaros, só com a tocha que parecia que era uma multidão, e só com a gritaria dizendo: pelo Senhor e por Gideão. Por que por Gideão? Por que não só pelo Senhor? Porque Gideão é o líder. Gideão ali está representando a palavra do Senhor. Então eles estão dizendo: pelo Senhor e pela sua palavra. Lembra do sonho? O sonho que o camarada teve? O Senhor nos entregou na mão de Gideão. É pelo Senhor e a sua palavra. E eles vão, irmãos, e há naquela noite mais de 120.000 mortos, e os outros 15.000 fugiram. E aí Gideão manda um WhatsApp para o grupo que... Lembra o grupo que tinha voltado? Lembra? Os 32 ficaram só 300 que foram? Gideão manda um WhatsApp no grupo de Israel. Ó, deixa eu pegar um gancho aqui. É para isso que funciona grupo, viu, pessoal? Não é para ficar bom dia, oi, mandando umas heresias lá no grupo. Eu prego um negócio domingo aqui, tem gente que bota uma coisa totalmente contrária no grupo. Mas Gideão fez a coisa certa, mandou no grupo: ó, 15.000, o Senhor já nos deu a vitória, com 120.000 já morreram e 15.000 fugiram. Está no capítulo 8, você lê depois, você vai ver. 15.000 fugiram, agora é com vocês, peguem eles lá. E os medrosos pegaram, olharam o WhatsApp: ih, rapaz, o Senhor já matou 120.000, e estão vindo agora aqui para o Rio Jordão. E Gideão, o homem de Deus, mandou a gente cercar eles e matar. Bora! E eles foram e mataram os príncipes. Só escapou os 2 reis, mas vão morrer daqui a pouco. Cumpriu-se a palavra do Senhor. Um alvoroço, gente matando gente, e os 300 homens olhando. Já tinham tocado a trombeta,
já tinha quebrado os cântaros, com a tocha na mão, já vinham gritando e o povo está se matando. Olha o verso 22. Ao soar das trombetas, das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e em todo o arraial que fugiu rumo a Zerera, até Batsita, e até os limites, fugindo, correndo e matando. 120 mil homens morreram naquela noite. Sabe quantos morreram de Israel? Nenhum. Sabe quantos israelitas mataram do povo midianita? Nenhum. Agora imagina eles contando essa história, né? Depois que acabou tudo, vamos contar. Lembra daquela história dos midianitas? Rapaz, lembro, 135 mil. É verdade, 135 mil, mas nós fomos contra eles com 300. Aí quem está ouvindo a história, sério? Vocês foram com 300 para matar um exército de 135 mil pessoas? Sim. E que armas vocês usaram? Não usamos arma nenhuma não tinha. Na verdade, a gente usou tocha, cântaro e trombeta. E como é que vocês fizeram? Pegaram a trombeta e bateram na cabeça dos soldados? Não, nós nem entramos no arraial deles. O Senhor, lembra do verso 2? Para que Israel não se glorie, o Senhor fez tudo isso. O Senhor agiu poderosamente. E aí eu vou para a minha última lição, penúltima, perdão. Talvez você está pedindo recurso para o Senhor, né? Senhor, me dá recurso. O Senhor está dizendo, não, você tem muito, já vou tirar. Que isso, Senhor? Não, você tem muito, eu vou tirar. Talvez você está dizendo, Senhor, me forneça arma pesada, que eu vou acabar agora com os meus inimigos. O Senhor dizendo, não, vai lutar sem arma. Como assim, Senhor? Eu vou derrubar os inimigos, para que você veja que eu sou o Senhor. Irmão, quando nós derrubamos os inimigos, quando nós fazemos alguma coisa, nós nos vangloriamos e diz, eu sou um homem poderoso, eu oro e as coisas acontecem, eu tenho poder. Tem nada. Quem tem poder é o Senhor. Deus quer de você obediência. Deus quer de você adoração. Deus quer que você se volte para a palavra dEle. E Ele vai destruir os seus inimigos. E Ele vai derrubar os muros. E Ele te dará a vitória, para que você tenha plena certeza que foi somente a mão do Senhor, mais de ninguém. E aí agora, irmãos, os midianitas estão mortos, acabados, porque do Senhor é a guerra. Eu termino com a nossa última lição. Hebreus capítulo 11. Só escute, verso 32. Deus decidiu colocar o nome de Gideão nos heróis da fé. O autor aos Hebreus foi inspirado por Deus, diz, coloca o nome de Gideão como um herói da fé. Mas Gideão, o medroso, mas Gideão, o homem que vive pedindo sinal para o Senhor, mas Gideão, por que ele é o homem da fé?
Sabe por que Gideão se tornou o homem da fé? Porque o homem da fé é o homem da obediência. Você quer ser um homem de fé? Você quer ser uma mulher de fé? Seja um homem obediente aos mandamentos do Senhor. Diz o texto que esse medroso se tornou um gigante, se tornou um herói da fé, porque ele decidiu obedecer a palavra de Deus. E se você obedecer a palavra de Deus, você será um homem de fé. Você não vai caminhar mais por vistas, você não vai caminhar mais por situações, você vai caminhar segundo aquilo que Deus disse. Isso é um homem de fé, isso é uma mulher de fé. É por isso que Gideão está lá e ele continua sendo fraco, porque Deus tem prazer de mostrar a sua força nos fracos. Lembra que o apóstolo Paulo disse, 2 de Coríntios, capítulo 12, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez você entrou aqui nessa noite como Gideão, cheio de temor, cheio de inimigos, os midianitas, cheio de incertezas, cheio de dúvidas. Mas o Senhor quer te fortalecer, o Senhor quer te encorajar nessa noite, o Senhor quer te animar nessa noite. E a palavra do Senhor para mim e para você é: obedeça. Está difícil? Obedeça. Não entende? Obedeça. Está no meio de uma neblina que você não vê nada? Obedeça. Confie na palavra. Confie no Deus da palavra. E como esse texto aponta para Jesus? Como esse texto aponta para Jesus? O caso de Jesus, há semelhanças e há também diferenças nesse processo. A diferença é que Jesus era forte e se fez fraco. Nós somos fracos, mas em Jesus nós podemos ser fortes. Jesus era forte, era o rei e se fez escravo. Jesus era o forte e se fez débil. Jesus abriu mão da sua glória e deixou todo o seu esplendor por obediência. Filipenses capítulo 2 vai dizer que ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o Pai deu a Jesus o nome que está acima de todo nome, mas o Pai o exaltou, o Pai o levantou, o Pai fez que Jesus voltasse a reinar com poder e glória, com todo o seu esplendor, com toda a sua força, mas ele se fez fraco para nos resgatar. Ele foi até aquela cruz para garantir a nossa vitória. Naquela cruz que não faz sentido para nós, que não é lógico, o Rei perfeito sacrificado ali naquela cruz, ele venceu o maior inimigo, o pecado. Ali naquela cruz ele venceu o maior inimigo, e ali naquela cruz ele venceu o maior inimigo, a morte. E o que eu e você fizemos? Eu e você pegamos nas armas, eu e você fomos lá lutar, eu e você fomos atrás, conquistamos a nossa salvação? Não.
Assim como Deus deu a vitória para Israel, Ele nos deu a vitória por meio da obra de Jesus na cruz. Porque assim como Gideão foi obediente, Jesus foi obediente. Jesus foi perfeito. Então levante a sua cabeça. Seja fortalecido pelo Senhor. Seja animado pelo Senhor. Confie na palavra de Deus. Seu maior inimigo já está por terra. Continue a marchar. Continue a caminhar. Continue a crer. Continue a confiar. Continue a obedecer. Continue a fazer o que você tem que fazer, a viver a sua vida cristã, aquilo que o Senhor te ordenou. Continue vindo à igreja, continue sendo fortalecido, continue orando, continue lendo a palavra, porque a vitória já é garantida, porque essa batalha o Senhor venceu por nós, e Ele nos levará para o seu reino de glória. São